Olá, o Assembleia Debate abre espaço para refletirmos sobre a educação que queremos em nosso estado. Você vai conhecer as metas do Plano Estadual de Educação. Entre elas, formar alunos mais humanos, melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais e ter uma escola ambientalmente sustentável. E o caminho para alcançar esses objetivos não é simples. Somente em Minas são mais de 16.700 escolas, 76% delas públicas. Para intervir neste universo amplo e diversificado, é preciso criar estratégias e direcionar políticas públicas. E é fundamental planejamento a longo prazo. Para nos ajudar a entender o Plano Estadual de Educação e como ele mexe com a vida de cada um de nós, pais e alunos, nós convidamos 4 deputados, todos envolvidos na questão educacional. São eles professor Neivaldo, do PT, Bosco, do PTdoB, Paulo Lamac, da Rede, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, e Léo Portela, do PRB. Então fique com a gente que o Assembleia Debate está só começando. Depois de quase 4 anos de tramitação no Congresso, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação. A lei estabeleceu metas que devem ser atingidas em 10 anos. A legislação também determinou que estados e municípios criem planos locais alinhados com a política nacional. Atualmente, a Assembleia de Minas está discutindo com a sociedade o nosso plano estadual para o setor. São diretrizes do Plano Nacional de Educação. Superar as desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Valorização dos profissionais da educação e promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Bom, a gente acabou de mostrar, então, as diretrizes do Plano Nacional. Eu queria começar já colocando uma dessas metas aí em discussão, que é a questão da universalização dos alunos. Num estado com tanta diversidade cultural, econômica e geográfica também, é um desafio muito grande. O que é preciso fazer para que a gente consiga cumprir isso aqui no estado? Eu acho um momento importante para discutirmos a questão do Plano Estadual de Educação e, inclusive, compreendemos toda essa relevância que extrapola simplesmente definirmos assim, a educação é importante. Na hora que você fala de metas claras e das estratégias para atingir essas metas, você está dando uma dimensão objetiva para algo que é tratado com um discurso fácil. A educação é importante. Então, não. Na hora que você traça um plano, você já sabe o que é o objetivo que deve ser atingido e como ele deve ser atingido. Qualquer coisa fora disso é firula, é falácia, então é relevantíssimo. A questão da universalização, o Brasil vem dando passos importantes nesse sentido. Já há vários anos nós atingimos a universalização do ensino fundamental, foi uma conquista, né? Aconteceu já há mais de 10 anos. E nos últimos anos a busca de ampliar o acesso, especialmente para os alunos do ensino médio e para a educação infantil. Existe uma meta anteriormente definida de que esse ano de 2016 é o limite para o atingimento da universalização na educação infantil e o país vem encontrando dificuldades em atingir essa meta e ao mesmo tempo, como o ensino médio é a principal responsabilidade do Estado, dos estados, vem se buscando estabelecer prazos, patamares para atingimento do ensino médio. Logicamente que é um desafio muito grande e não é trivial. Em Minas Gerais, que tem essas características que você colocou, no Brasil nós temos estados que o deslocamento é dificílimo, complicadíssimo. Então, para isso, utiliza-se novas estratégias, novas metodologias educacionais, tecnologias realmente aplicadas, mas é fundamental. E o Brasil vem avançando, em que pese as pessoas olharem a posição absoluta do Brasil no PISA, o crescimento relativo ele é muito significativo nos últimos 20 anos.
Agora, a questão do acesso passa, inclusive, como o deputado falou, sobre essa questão de estrutura, às vezes até de mobilidade, né? Tem alunos em determinadas regiões que não têm como chegar até a escola, não tem uma escola que realmente esteja acessível a eles. Como é que os senhores avaliam essa situação aqui no estado? É um desafio realmente muito grande? É um grande desafio, em virtude das peculiaridades de Minas. Minas é um estado com 853 municípios, com uma zona rural em cada um desses municípios extremamente diversa, grande, com difícil acesso através de estradas, muitas vezes não asfaltadas. Mas o governador Fernando Pimentel tem honrado os convênios de transporte escolar, tem pago em dia os convênios do transporte escolar e tem investido muito nessa área. Tem investido também, como investiu no último ano, nas escolas sustentáveis, que foi um projeto do governador Fernando Pimentel para renovar as escolas, para reestruturar as escolas, para oferecer melhores condições de infraestrutura para as escolas. Então é um governo que tem enfrentado de frente o problema de infraestrutura das escolas, tem enfrentado de frente o problema de acesso às escolas e tem, acima de tudo, reconhecido e valorizado os professores do nosso estado. É importante também, e aí dentro disso que o Léo está dizendo, que ao pensar universalização, não é simplesmente pensar a criança na escola. Você tem toda essa dinâmica para que nós tenhamos condições de ter essa universalização. Então, o Paulo disse, a universalização da educação infantil para 2016, ela é na idade de 4, 5 anos de idade. Há um propósito de 0 a 3 anos que nós consigamos 50% das crianças na escola. Hoje esse número é muito inferior, mas passa por realmente a questão econômica, né? O transporte escolar, a questão física, o profissional de educação, o profissional valorizado, né? Então, o custo-qualidade aluno, né? Para que nós tenhamos educação de qualidade. Então, universalizar, para que haja universalização, né, para que a criança esteja na escola pública, para que essa escola pública tenha qualidade, passa pelo investimento. Né, o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação, a merenda escolar, né, e como o Léo disse, né, o governo Fernando Pimentel tem dado resposta. Hoje aumentou, né, o valor que é repassado para a escola, para a alimentação escolar, facilitou a forma do acesso para que o dinheiro chegue para o transporte escolar nas prefeituras de nosso estado. Então todas são ações que já estão acontecendo né, ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo o Plano Estadual de Educação, pensando nessa universalização, pensando na educação de tempos integrais. Ao mesmo tempo que nós estamos debatendo isso, o governo Pimentel já tem também buscado na prática concretizar essas ações. Deputado Bosco, o senhor acredita que faltou alguma coisa no Plano Nacional que pode, inclusive, ser trabalhado aqui em Minas, especificamente por causa da nossa realidade também? Olha, Janita, a questão da educação, eu considero ela como uma obra inacabada. Né? Uma situação que está demandando sempre aprimoramento, conforme os deputados colocaram aqui, investimentos, né? Ou seja, falar em universalização, né, é pensar num conjunto, conforme os deputados colocaram aqui, investimentos, né? Ou seja, falar em universalização, né, é pensar num conjunto de fatores. Né? Foi dito a questão da facilitação do acesso, né? Ou seja, do transporte, a questão da qualificação e valorização dos profissionais da educação, esta questão que foi colocada aqui pelo professor Neivaldo, a questão da alimentação, que nós devemos dar esse reconhecimento aqui ao governador Pimentel, que dobrou o valor. Nós tínhamos aí um valor da merenda escolar para os alunos de 30 centavos há mais de 10 anos, não é?
ou seja, era o repasse feito pelo governo federal. E o governador de Minas, atendendo aí um clamor da classe, né, inclusive da Assembleia aqui, né, da comissão de vários deputados, entendeu, foi sensível a essa questão, dobrou esse valor, ou seja, né, o Estado está aí colocando uma contrapartida de 100% daquilo que o governo federal coloca na questão da merenda, né, ou seja, hoje nós temos aí um valor de 60 centavos por aluno. Né, temos aí hoje também a questão da alimentação do professor, né, porque nós temos aí professores que atuam em 3 jornadas, ou seja, em três escolas, de manhã, à tarde e noite, e hoje ele pode ter acesso ao lanche nas escolas. Enfim, é uma série de fatores, mas eu diria uma outra situação que é um grande desafio, né? Nós temos que tornar as nossas escolas cada vez mais um ambiente agradável, atrativo, para que os alunos, tanto dos anos iniciais, da educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e também superior, né, sentir o prazer de poder sair das suas casas e irem para as escolas. E da mesma forma os profissionais. Então acho que esse é o grande desafio, é fazer com que as nossas escolas sejam um ambiente extremamente agradável, acolhedor, né, para que ele possa realmente serem desejados tanto pelos alunos quanto também pelos professores. Pois é, várias situações aqui que foram citadas por vocês também foram citadas pela própria população que está sendo ouvida pelo governo, né? Para discutir o Plano Estadual de Educação, a Assembleia está realizando encontros em várias regiões e serão 12 fóruns até o dia 20 de maio. Um dos pontos de destaque nas discussões em Sete Lagoas é a preocupação com jovens de 15 a 17 anos. São quase 170 mil adolescentes nessa faixa fora da escola. Entre os que estudam, 25% estão em defasagem em relação à série indicada para a idade. Aqui a meta é melhorar a qualidade da educação básica. Um debate que envolve, por exemplo, a ampliação de escolas em tempo integral e a construção de uma base nacional comum dos currículos. A partir do momento que tem a mesma meta para todo o país, então os governos vão ter esse cuidado. Tem que garantir aquilo em todo o país, todo lugar que o aluno chegar, ele se sinta em casa. Na discussão sobre qualidade de ensino, Janete, que é professora de português da rede estadual há mais de uma década, propôs que seja reduzido o número de alunos em sala de aula, que hoje pode chegar a 45 por turma. Segundo ela, os educadores não conseguem atender às demandas dos estudantes e estão adoecendo, por exemplo, com problemas nas cordas vocais. Nós temos deficiências pedagógicas, cognitivas e sociais. Neste outro grupo, sobre a valorização dos profissionais de ensino, muitas ideias, algumas discordâncias pontuais, mas um consenso. Para eles, o ponto de partida para uma escola de qualidade está no reconhecimento do trabalhador em educação. Um profissional de uma empresa privada, ele estaria ganhando 15, 16 mil reais para ser um administrador. Eu, enquanto diretora, gerenciando, conduzindo pedagógico, técnico, recursos humanos e financeiro, eu estou recebi nesse último mês R$ 1.400. Alguns dos desafios estão relacionados ao ensino de tempo integral e à educação infantil. Entendemos que há necessidade não somente de ampliar as vagas na educação infantil, como dar qualidade a esse ensino de educação infantil. Bom, e lembrando que no encontro de Araxá foi anunciada a intenção do Executivo de nomear 30 mil profissionais de educação até o fim do ano. Um dos temas, então, que foram citados aí foi a questão da valorização dos profissionais. Pelo que passa essa valorização? A questão do piso salarial, a questão da formação também desses profissionais? Sim, é importante primeiro, está me incomodando não falar, é que nós estamos discutindo um plano estadual de educação. Este plano, ele é para além governo, né? Ele não é um plano de um governo e ele é feito a muitas mãos, né? Tanto que o nosso presidente da comissão, através de uma ação dele,
né, conseguiu que nós tivéssemos debate em 12 regiões do estado. Nós estivemos em Araxá na última semana com 683 pessoas, não só profissionais, pais, alunos, toda a comunidade engajada na educação, envolvida neste debate. Estivemos em Varginha, como mostrou, Montes Claros, estaremos em Paracatu nessa sexta-feira. Então, é um debate em todas as regiões do estado, com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, para discutir um plano que virá, né, que já está na casa, mas que terá uma contribuição de toda essa comunidade. Nesse debate, nós estamos discutindo as 20 metas que já está no Plano Nacional de Educação. Então, agora, é bom dizer isso, né, que será um plano construído a muitas mãos, né, com o aval da Assembleia. E a valorização foi citada com destaque, né? É lógico, não dá para nós inventarmos, o Paulo mesmo disse isso, não dá para aqui querer criarmos algo e que não passe pela valorização do profissional. Né? Nós queremos um plano, nós queremos educação pública gratuita e de qualidade, nós queremos uma educação humanitária, mas não dá para você ter uma sala de aula com 50 alunos, não dá para um profissional de educação ter um salário de R$ 1.400, não dá para você não ter um atendimento médico decente no estado, né? Então, não dá para que nós tenhamos uma escola que não haja uma gestão democrática. Essas coisas são essenciais. Então, a valorização por tudo que nós passamos em governos anteriores, né, não dá para discutirmos qualidade na educação, né, se não passarmos pela valorização. Né, e o governo Pimentel também tem feito esse debate, tanto que nós estamos aprovando nessa casa, né, o reajuste de 11,36% para a educação, de acordo com o piso nacional, né, e com uma visão mais ampliada, porque o piso nacional é para o quadro de magistério. Mas em Minas, este reajuste tem sido concedido a toda educação, a todos os profissionais envolvidos na educação, porque também a educação não se faz só com o professor, é fundamental o professor na sala de aula, mas a educação também é um conjunto, então é importante, sem dúvida, a valorização, e discutir, né, a valorização, a escola de tempo integral, tudo isso. Vamos falar. As salas superlotadas também é inviável. Como que eu consigo trabalhar a alfabetização? Como que eu consigo trabalhar o ensino médio com 50 alunos em sala de aula, num espaço inadequado, inclusive? Em relação à remuneração, existe uma distorção básica entre os salários do ensino básico e do ensino superior. Isso também é uma diferença que tem que ser resolvida para que se tenha qualidade, para que se mantenha esses profissionais, inclusive, incentivados, tanto na educação básica, né, quanto na superior. No Estado, nós temos uma distorção que está para além das carreiras da educação, né? Em Minas, a educação superior está na ciência e tecnologia, mas eu diria que não é parâmetro, porque inclusive a UENG remunera muito mal os seus profissionais. Nós temos aqui uma situação de uma cultura da desvalorização da educação. Em Minas Gerais, nós temos uma universidade com 25 anos de criada, que 10% dos seus profissionais são efetivos no Estado. Ou seja, estamos trabalhando em parâmetros de instabilidade, de insegurança assustadores. Na educação básica, o governador Fernando Pimentel encontrou uma situação de acima de 70% dos professores, desses professores que estão na sala de aula, que dão aula para as nossas crianças, não tem uma relação estável para com o Estado. Então, além de tratarmos das questões salariais, temos que compreender, temos que ter um corpo fixo, aquelas pessoas que sabem que no ano que vem estarão na escola, estarão dando aula
para que elas possam, inclusive, investir em si próprios, na sua profissão. Nós temos uma tremenda de uma insegurança. E nesse ponto, eu acredito que este governo esteja escrevendo páginas com letras indeléveis na história da educação do Estado, porque o volume de nomeações já realizado no governo Fernando Pimentel, me parece, nesse pouco mais de um ano de governo, ser superior a qualquer gestão de qualquer governador anterior no Estado, em menos de um ano e meio de governo. Nós estamos falando deste ano de uma perspectiva de nomeação de cerca de 30 mil professores concursados, o que é algo que nunca aconteceu em Minas Gerais, onde sempre se tratou educação como algo de segunda importância, de segunda categoria. E aí fica difícil, porque você não consegue atrair o anseio, o desejo dos melhores profissionais em fazer parte desse corpo educacional. As pessoas que vêm acabam se desmotivando pela desvalorização, pelo descaso. Então, eu diria que, para além de compararmos dentro do Estado a remuneração do professor da educação básica com o professor do ensino superior, nós devemos avaliar o que é o cenário da educação privada, o que é o cenário do que nós, por exemplo, da perspectiva o que eu desejo para o meu filho, qual a profissão que eu desejo para o meu filho. Ninguém quer que o filho seja professor, né? Porque sabe que é uma luta inglória, é uma remuneração baixa. Então, isso está entre os elementos de sair da hipocrisia, de falar da importância da educação e ir para a ação. Só que isso é difícil, isso é caro. Educação, aliás, educação de qualidade custa caro, mas é o único investimento que o retorno é garantido para a sociedade. Nós já temos estudos da ONU que demonstram isso. Então, custa caro. O esforço que o governo está fazendo para aumentar a remuneração da educação, ele realmente é uma opção de governo, uma opção política, e indiscutivelmente é a melhor para o médio prazo do nosso Estado. A gente vai falar um pouquinho de financiamento daqui a pouquinho, mas eu queria só completar as demandas ali que foram citadas no interior, que são outras duas demandas. A questão da educação em tempo integral, e aí eu queria colocar uma questão para os senhores, que é a educação em tempo integral, ela exige uma qualidade ali da escola para ficar com aquele aluno durante o dia todo, que torna esse desafio muito maior e muito mais amplo. Não é só criar essa possibilidade, e sim ter ali atividades e profissionais para isso, né? A situação no Estado ainda é muito distante disso? Olha, o desafio da questão da educação em tempo integral ele é realmente enorme, não é? Porque, conforme você disse, não basta manter ali o aluno em tempo integral dentro de uma escola, né? Dentro de uma sala de aula. É preciso que você possa oferecer, né, atividades que possam acrescentar algo importante dentro do currículo desses alunos. Então, diversificar essa interação da escola com a sociedade, ela é extremamente importante, né? Nós precisamos de fazer com que esses alunos da escola tempo integral possam ter acesso ao comércio, à indústria, a outras atividades que ele vai, depois da sua formação, né, vivenciar na sociedade, vivenciar no seu município. Então é importante que nós possamos ter uma educação em tempo integral com essa ligação com a sociedade de forma geral. Não basta tão somente então manter esse aluno, dizer que nós temos tantas escolas ou tantos mil alunos no estado em tempo integral. O que esses alunos estão fazendo? Além das atividades curricular dentro das salas de aula, ou seja, da teoria, na questão da prática. Então, acho que essa questão da prática, ela poderá ser conciliada dentro desta educação em tempo integral, né? Envolver a comunidade, envolver esses alunos, inserir esses alunos no dia a dia da sociedade, até mesmo retirando eles das escolas para conhecer uma atividade fora da escola. Acho que isso faz parte também. Inclusive, a gente até diz tempos integrais, escolas de tempos integrais, porque são os tempos do aluno. Não é uma escola e o tempo da escola, mas porque uma criança vai para uma escola em tempo integral, quais são os tempos dele? O tempo de brincar, o tempo de estudar, o tempo de fazer esporte, o tempo de praticar qualquer outra coisa. Então a escola teria que estar preparada para os tempos das crianças.
E não a criança ser engessada dentro de uma sala de aula, sem espaço, aí na hora que a criança tem que ir para fora, aí vai para a quadra, atrapalha os alunos que estão na sala de aula porque a criança faz barulho, aí não tem lugar para colocar a criança fica correndo. Então, a escola é muito mais, né? Escolas de tempos... O desafio é até muito maior, né, do que simplesmente ter um professor o tempo todo para a criança. Em relação a essa ligação, inclusive, entre escola e sociedade, vou aproveitar e colocar um outro assunto que foi citado também nos encontros, que é a questão da gestão democrática, a participação desses pais, da sociedade na gestão da escola. Na opinião do senhor, deputado, hoje as pessoas se sentem incentivadas a participar? Sem dúvida, a democracia oportuniza a proximidade das pessoas. Ela oportuniza com que as famílias elas participem de uma maneira mais integrada do dia a dia da escola, do dia a dia dos alunos. E a nossa preocupação com a participação das famílias nas escolas sempre foi muito grande. Ainda mais na montagem, na elaboração do Plano Estadual de Educação, que nós acompanhamos de perto, para que as famílias tivessem sempre o resguardo do Estado. Porque nós tememos muito, Joanita, que o Plano Estadual de Educação, ele não respeitasse as diretrizes impostas pelo Plano Nacional de Educação, que trouxe alguns aspectos que impediam que a família fosse atacada, que impedia que a concepção familiar tradicional fosse atacada. E nessa questão democrática, as famílias participando, elas poderão interagir com os professores, com a direção das escolas, para resguardar que ensinamentos familiares, que visões familiares de concepção familiar sejam resguardadas também como um todo, como nós conseguimos resguardar no Plano Estadual de Educação, fazendo com que ele obedecesse o Plano Nacional de Educação. Ok, eu discordo completamente. Vamos falar sobre esses assuntos polêmicos aí no próximo bloco. Tem financiamento, tem ainda esses assuntos polêmicos também que foram citados aqui no Plano Estadual, mas a gente agora vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais assuntos. Cidadãos que acompanham o trabalho dos deputados em suas bases e no plenário da Assembleia Legislativa também podem seguir as reuniões de comissões. São grupos menores de parlamentares reunidos em torno de um tema específico, trabalhando para orientar as votações sobre o assunto no plenário. É também um momento especial para a participação popular. Várias comissões recebem convidados vindos da sociedade civil organizada. A TV Assembleia reserva boa parte de sua programação da madrugada para exibir as principais reuniões de comissões. Nós, em Montes Claros e no norte de Minas, precisamos de um maior acesso aos bens culturais. São muitas produções que ocorrem, as festas de agosto, com os catopês, marujos e caboclinhos, a grande produção literária, inclusive com o Salão Nacional de Poesia e Psicopoético, completando 30 anos, os artistas plásticos, os artesãos, os pensadores de forma geral, tanto no campo popular quanto acadêmico, precisam de uma infraestrutura melhor para viabilizar os acontecimentos culturais, não só em Montes Claros, mas em todo o norte de Minas, esse sertão roseano. Segunda Musical, o melhor do repertório erudito pelas mãos das novas gerações. Voltamos com a Assembleia Debate, que discute hoje o Plano Estadual de Educação. Existem muitas dúvidas sobre a participação de municípios, estados e União no financiamento da educação. De acordo com números divulgados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, em 2012, os municípios financiaram 42% da educação no Brasil, a União 18% e os estados e o Distrito Federal 40%. As reclamações são grandes, principalmente dos municípios que têm poucas fontes de recursos.
Os recursos, né, que vêm do governo federal e do governo estadual, ele tem diminuído bastante, o que está dificultando os municípios a arcar com toda a responsabilidade sozinho. Como é que a gente melhora a valorização, melhora o funcionamento do ensino médio, melhora a questão do curso aluno qualidade, melhora a qualidade da educação em relação aos nossos alunos, se não tem financiamento? Impossível o funcionamento da educação. Bom, então vamos falar sobre essa divisão aí. Os municípios, vocês concordam que os municípios realmente ficam sobrecarregados? Nas políticas públicas básicas, né, os municípios de fato têm ficado sobrecarregados. Na saúde isso é indiscutível. No caso da educação, existe ainda o Fundeb, que por vezes os municípios esquecem que recebem o Fundeb para essa finalidade. Mas, indiscutivelmente, demanda dos municípios um volume de investimento, por vezes, superior aos 20% constitucionais. Belo Horizonte, por exemplo, tem na sua lei orgânica do município uma previsão de investimento de 25%. Em que pese o município ter entrado no Supremo Tribunal Federal para tentar mudar essa obrigatoriedade nos últimos anos, né, é uma conquista histórica, dos 25% constitucionais, Belo Horizonte tem a previsão de 30%. Então, esses 5% a mais já são a demonstração da necessidade. E se a gente observa, na comparação, o que historicamente é essa rede municipal, que recebe um investimento superior, frente a outras redes municipais ou mesmo frente à rede estadual, é indiscutível que o financiamento faz toda a diferença, mas naturalmente sobrecarrega os municípios que já estão bastante penalizados com toda a carga de políticas públicas que recaem sobre ele. Entretanto, não podemos deixar de considerar, e por vezes as pessoas não fazem conta, que o Fundeb é uma destinação federal para aplicação na educação, e isso não pode ser entendido, ou não deve ser entendido como o investimento municipal. A opinião dos senhores? Olha, eu entendo o seguinte, que o Estado e a Federação são entes virtuais. As coisas acontecem mesmo e de fato são nos municípios. E conforme o deputado, presidente da comissão, colocou, e muito bem, né? Então cabe aos municípios esse grande desafio, né? Não só com relação à educação, mas a questão da saúde, a questão habitacional, né? A questão da infraestrutura dos municípios. Então, realmente, né, hoje os nossos municípios estão extremamente comprometidos, né, com as suas receitas comprometidas. Né? Hoje, a grande maioria dos municípios, a exemplo de Minas Gerais, dos 853 municípios que nós temos em Minas Gerais, a grande maioria desses municípios hoje estão tendo dificuldade para arcarem com as suas folhas de pagamento. Por quê? Porque são municípios pequenos e que é o maior empregador hoje, né? Nós temos as prefeituras, a grande maioria das prefeituras municipais, né, dos municípios menores, são os segmentos que mais empregam nos municípios, né? Então ela, como essa fonte empregadora, ela não pode também abrir mão desses seus servidores, né, no enxugamento de folha, né, porque vai promover um grande desemprego, né, e uma grande crise no município. Então, além de arcar com todos esses comprometimentos obrigatórios dentro da Constituição, né, a questão dos 25% na educação, a questão dos 15% na saúde, não é? Ela tem toda essa grande responsabilidade. Então, é preciso realmente que o Estado e, sobretudo, a União possa investir ainda mais nos municípios na questão da educação, porque senão, né, não adianta a gente pensar diferente. Os gestores públicos municipais não darão conta de realmente dar e oferecer a esses municípios uma gestão, uma educação de qualidade. Né? Foi colocado aqui pelo Paulo logo no início desse nosso debate. Né? Não tem como fazer educação de qualidade sem dinheiro, sem recurso financeiro. É preciso que nós tenhamos recurso financeiro, né, para valorizar o profissional da educação, para manter a estrutura física das nossas escolas e oferecer a tecnologia que nós temos hoje a nosso favor.
né, que, sendo muito bem utilizado, ela ajuda e contribui muito com a questão da qualidade de ensino. Bom, aproveitando então, falando sobre a questão da responsabilidade de cada ente federado, a gente tem que lembrar que os municípios são responsáveis pela educação infantil, que é uma parte da educação que exige cuidados especiais, inclusive é uma educação de um custo muito mais alto. Nós vivemos, talvez nos últimos meses, os piores momentos da história para os municípios. Os prefeitos todos estão sofrendo muito para administrar as prefeituras do interior, porque a realidade de Belo Horizonte, a realidade de Uberlândia, a realidade de Araxá é uma realidade diferente dos pequenos municípios. Nós temos hoje quedas sucessivas no FPM e os prefeitos clamam por uma repactuação, por um novo pacto federativo que desconcentre os recursos da União e faça com que os municípios possam sobreviver, trazendo educação de melhor qualidade, serviços básicos de melhor qualidade. Em relação ao financiamento, queria colocar uma questão aqui, deputado professor Neivaldo. Em relação ao pré-sal, né, existia uma expectativa grande de que o pré-sal pudesse aí financiar a educação com montantes altos. Essa questão está sendo questionada pelo Estado do Rio, ainda está sendo discutida também na Câmara e no Senado e também na própria Justiça. Isso acaba colocando em risco o financiamento da educação? Sem dúvida, a grande preocupação, e nós aqui em Minas Gerais, quando nós discutimos o Plano Estadual de Educação, né, em qualquer outro estado ou município, né, a expectativa que nós tínhamos, ou a expectativa que nós temos com o financiamento da educação através do pré-sal é enorme. Né, e esse projeto colocado no Senado pelo senador José Serra, né, do PSDB de São Paulo, realmente ele traz um grande prejuízo, né? À medida que o retorno, né, do pré-sal se torna menor, né, menos dinheiro para a educação, essa questão que você coloca, né, o que todos colocaram aqui, né, de universalização, qualidade, mais investimento, escolas de tempos integrais, né, a questão da sobrecarga nos municípios, né, tudo isso nós criamos uma expectativa que teríamos um grande aporte através do pré-sal. Então nós continuaremos mobilizados, né, os sindicatos, as centrais, né, no sentido de derrubar essa medida que vem através desse projeto de lei do Zé Serra. Como é que os deputados aqui em Minas podem colaborar, inclusive, para garantir esse financiamento? Principalmente mobilizando a sociedade, trazendo a sociedade para participar dos debates. O deputado estadual ele não atua efetivamente nessa questão, mas ele levanta a voz da sociedade, ele conscientiza, ele visita as regiões, ele leva os problemas para que as populações resolvam através da participação e da efetiva atuação democrática. E eu queria complementar a fala do Léo, que eu acho fundamental. Nós temos que ajudar a população a perceber que nem tudo que é vendido, nem tudo que nos é oferecido é o melhor para a gente. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, já a população brasileira já foi convencida num determinado tempo a desmobilizar as nossas ferrovias, porque a população foi convencida de que era uma coisa antiga, ultrapassada, arrancamos trilho, arrancamos as nossas linhas de trem. Hoje o mundo inteiro faz transporte de carga por via ferroviária, o Brasil não tem mais as ferrovias, porque foi convencido, né? Então, muitos já falaram isso, e nós não podemos cair novamente no conto do vigário, agora que realmente existe uma baixa no preço do petróleo, o que inviabiliza, diminui a competitividade do pré-sal, o que não quer dizer que petróleo não vale mais nada e que o nosso patrimônio nacional não vale mais nada. Então, penso que é um papel importante dos deputados também ajudar a essa percepção. Não podemos ceder ao discurso que às vezes é tentador, que às vezes representa capitais estrangeiros importantes, que têm interesse real no nosso país, nas nossas riquezas, e que querem vender, como fizeram no caso das ferrovias, de que não, o que vocês têm não vale nada, passa para frente, passa para diante, e depois a gente paga um preço altíssimo por isso. O senhor acredita que a sociedade olha com certa desconfiança de que o governo vai realmente usar esse dinheiro todo na educação? Talvez esse convencimento da sociedade seja uma força a mais em relação a essa discussão?
Com certeza, né? Realmente, a desconfiança tem, né? E nós estamos vivendo um momento de desconfiança, né? E a população está mais atenta, acho que isso é importante. E aí você tem, hoje nós discutimos, né, a questão da transparência, os portais de transparência, o acesso a informações de como está sendo gasto o dinheiro que chega nos municípios através do Fundeb, enfim, né, há vários mecanismos para que a sociedade possa acompanhar, para ver se o investimento está sendo feito mesmo ou não. E eu falando de Fundeb, eu quero lembrar aqui, e que é importante também que a população veja que, por mais que nós discutamos e queiramos que a educação avance, né, ela tem avançado. Né? O Fundeb, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é uma prova. Né? Nós tínhamos um momento, eu trabalhei em uma escola, que a escola não tinha condições de comprar uma lâmpada. Escola estadual, porque nós tínhamos o Fundef, que era investimento só na educação fundamental. Então, o Fundeb foi um avanço, né? O livro didático, outro avanço, o piso salarial profissional nacional, outro avanço. As creches, a educação infantil no país inteiro, mas em alguns municípios isso aflora. Aqui na capital, isso aflora com as UMEIs. Em vários municípios você vê. E aí, contra fatos, não tem argumentos. Na hora que a população vê aparecer a escola infantil, vê o material didático chegando para os meninos, então, muito mais do que discurso, a população não admite, mas não aguenta mais discurso. Tem que ver isso se materializar. Na medida em que o investimento materializa na vida do cidadão, aí realmente não tem mais dúvida. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre financiamento também e essa relação com a possibilidade de usar a verba do pré-sal. Pois não. Bom, eu acredito que nós não podemos aceitar e admitir de forma alguma retrocesso na educação. A educação tem que avançar sempre. Né? Em 2013, quando nós tivemos o último IDEB, né, Minas Gerais, né, liderou entre todos os estados da federação, liderou sobretudo no ensino iniciais, né, e também no fundamental. Nós fomos, né, e somos ainda, acredito eu, não tivemos o IDEB agora recentemente, mas eu acredito que nós continuamos liderando. Isso demonstra, mesmo mediante a dificuldade e a falta de recursos que aqui está sendo colocado, né, a capacidade profissional, né, dos nossos educadores de Minas Gerais, né, a capacidade dos nossos gestores, ou seja, dos nossos diretores das escolas, porque eu acho também de fundamental importância a gestão de cada escola, das mais de 3.000 escolas também, né, nós dependemos muito aí de uma boa gestão, não só aqui da Secretaria do Estado da Educação, mas também do diretor que está lá na ponta, né, onde realmente, efetivamente, as coisas acontecem lá dentro da escola. Esta questão do financiamento, essa questão continua sendo um grande desafio. Né? Foi colocada a questão do pré-sal, né, que foi visto assim por nós, políticos e pela sociedade, né, como assim, uma notícia extraordinária, né, sobretudo de investimento para a educação. Mas, lamentavelmente, o cenário mundial hoje, né, lamentavelmente aponta um outro rumo, porque a questão da exploração em termos da tecnologia utilizada para a exploração do pré-sal, com o preço do combustível lá embaixo, a nível internacional, isso inviabiliza, né, a exploração do pré-sal no momento. Mas não podemos perder a esperança que o presidente Paulo tem colocado. Né? Nós não podemos, né, viver tão somente do momento. Nós temos que nos projetar para frente. Então a gente tem que ter essa expectativa e acreditar que o pré-sal realmente vai chegar no momento que será viável, né, e será importante não só para o Brasil, para o mundo todo, e que a educação possa ganhar com tudo isso. Só para concluir, o engajamento da sociedade e das empresas também adotando as escolas, sendo parceiro das escolas, isso é extremamente importante, né? Porque eu acredito que hoje a criminalidade, né, a inserção do jovem no mundo das drogas, né, eu acho que a única forma de combater isso não tem outro caminho, que não seja educação. Né? Pode verificar, sem medo de errar.
dentre os jovens adolescentes que hoje estão envolvidos no mundo das drogas e na criminalidade, esses jovens não estão na escola. Ok. Bom, e o debate público sobre o Plano Estadual de Educação promovido pela Assembleia também tocou num ponto polêmico, a inclusão da igualdade de gênero nas escolas. O clima esquentou quando uma das convidadas defendeu o tema e foi contestada por pessoas que ocupavam as galerias. Então, a secretária de Educação, Macaé, respondeu às críticas. Vamos ouvi-la. Um plano estadual de educação que todas as pessoas tenham direito à voz, mesmo aquelas que a gente pode achar que deveriam ficar silenciadas. Mas é preciso que as pessoas se apresentem. É preciso que as pessoas se apresentem, porque nós vamos derrotar qualquer forma de fascismo no nosso Estado. Pelo direito à educação, por uma educação digna, por uma educação plural. Vamos fazer um plano estadual de educação decente, porque temos direito à voz. Temos direito à voz. Temos direito à voz. Temos direito à voz. Temos direito. Bom, assunto polêmico, né? Em 2014, só para lembrar, a maioria dos deputados votou pela retirada do texto de um trecho que inclui essas diretrizes do ensino, a superação das desigualdades educacionais. Tirou o seguinte trecho: com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Então, eu queria saber a opinião dos senhores. Essa questão de gênero, ela tem que estar ou não tem que estar na questão da educação no Brasil hoje? Eu acho que a Macaé, ela deixou claro, né? Todos temos que ter direito à voz, né? Aqui há uma confusão, né, que eu acho um absurdo, né? Ninguém está aqui definindo a orientação sexual de ninguém, mesmo porque a orientação sexual não sou eu que defino, né? Então ninguém está definindo. E aí você diz que não só a questão da orientação, você falou a palavra racismo também. Então o que nós queremos? Nós queremos uma educação plural. Nós queremos que as pessoas sejam respeitadas. Nós queremos que o negro seja respeitado. Por causa dessa fala da Macaé, alguém mandou no Facebook dela dizendo que o lugar dela era na senzala. Então, nós estamos no século XXI e as pessoas ainda não respeitam as pessoas pela sua raça. Nós queremos que as mulheres sejam respeitadas. Não basta eu, deputado, subir na tribuna e dizer que depende dos direitos humanos e as mulheres continuam sendo mortas, espancadas pelos seus maridos. Que uma transexual não possa ser respeitada na rua ou na sala de aula. Né, que a transexual não possa ter o direito de usar o nome que ela considera o nome apropriado para chamá-la. Né, o homossexual, o homoafetivo, a mulher, a criança tem que ser respeitada. É isso que nós defendemos, que em uma sala de aula haja pluralidade. Tem um menino, tem a menina, tem um homossexual e que cada um seja respeitado. O azul não é do menino, o rosa não é da menina. A menina possa brincar com a bola, o menino possa gostar de boneca. Não há crime nisso. Eu conheço, lá em Uberlândia, filho de um casal homossexual que é hétero. Então ele viu a vida toda o casal, 2 homens, criando esse menino e ele é hétero. Então, se fosse orientação através do discurso, né, esse menino também seria homossexual. O pai era, os 2 pais eram. Então, na sala de aula, então, há uma confusão. Há uma confusão. Eu vi agora há pouco aqui, ontem, um vereador convidando para ir na Câmara de Belo Horizonte, seus filhos podem estar sendo ensinados de forma ilegal sobre arranjos familiares homossexuais, bigamia, poligamia. Então, é grande aqui o texto, é um absurdo. Não é nada disso, a criança tem que ser amada. O que é família tradicional?
O meu filho, nós estamos cheios de alunos que o irmãozinho é filho do pai com outra mulher, a irmãzinha é filho da mãe com outra mulher. Isso é família tradicional? Nós temos famílias tradicionais. Esse mês passado em Uberlândia, um pai estuprou uma criança de 7 meses. Né? A criança morreu. Né? Isso é família tradicional? Né? É o homem e a mulher. Né? Nós queremos, a família que nós queremos, a família que nós defendemos, é a família que ame, é a família que respeita, é a família que dá dignidade para a criança, né? Para a criança ser aceita no mundo. É essa família. E a escola não está trabalhando, definitivamente, eu não conheço nenhum professor, eu não conheço nenhuma escola que esteja trabalhando com a criança para que ela tenha uma opção, porque nós também não acreditamos em opção, nós acreditamos em orientação. Para terminar, o Léo, um dia ele disse na tribuna que a criança é uma folha de papel em branco. E eu concordo, né? A criança é uma folha de papel em branco. Então essa folha de papel em branco está na hora de passar nesse papel em branco que essa criança deve respeitar o outro, independente da sua cor, independente da raça, independente do credo, independente da orientação. Não dá para ter discursos como esse que eu vi aqui, do vereador aqui de Belo Horizonte, incitando, né, ao preconceito. Né? E se eu tenho uma transexual na sala de aula, como que essa criança vai tratar o transexual na sala de aula? Né? Se eu tenho uma menina que tem uma orientação diferente, se eu tenho um menino que tem uma orientação diferente de mim, como que ele deve ser tratado? É isso que a escola vai trabalhar, é esse tratamento, e não fazer isso que às vezes é colocado, que ideologicamente eu vou definir, né, que a criança, né, os filhos do deputado Léo, vai para a escola e a direção, a professora vai definir que através da sua fala, através do seu trabalho, de que ele vai ser ou não um homossexual. Isso é um absurdo que não existe. Deputado Léo Portela, qual que é o principal receio quando se retira da questão do plano estadual a questão do gênero? Qual que é o principal receio? Primeiramente, Joanita, é importante salientar, para você que nos assiste em casa, o Plano Nacional de Educação, ele já determinou que a ideologia de gênero está fora. O que nós queremos no Plano Estadual de Educação? Que o Plano Estadual de Educação, como nós já temos conversado com o deputado, nosso presidente, Paulo Lamac, ele observe o que foi determinado pelo Plano Nacional de Educação. Nós não queremos a ideologia de gênero em Minas Gerais. Nós não queremos você que é pai, você que é mãe, que a ideologia de gênero esteja dentro da sua casa. Nós queremos sim que as escolas elas oportunizem um ambiente de respeito, de dignidade, que a escola respeite a diversidade, respeite as raças, respeite a orientação sexual. Nós não temos nada contra a orientação sexual de ninguém, e isso precisa ficar claro. O que nós não aceitamos é que a ideologia de gênero seja implementada. E o que é a ideologia de gênero? Você sabe o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma ideologia que prega que a criança nasce ambígua. A criança nasce ambígua. Ela não nasce nem homem, nem mulher. E ela deve ser sugestionada a experimentar os diversos papéis sexuais antes de escolher o papel sexual que efetivamente quer exercer na sociedade. Olha que absurdo, você que é pai, você que é mãe, o seu filho que agora entrará para a escola aos 4 anos de idade, ele será sugestionado. Ora, criança, você não precisa ser menino. Você está brincando com o brinquedo do menino, mas você não precisa. Experimente os outros papéis sexuais antes de exercer o seu. Isso nós não aceitamos. Isso nós queremos o respeito com a diversidade, nós queremos o respeito com a orientação sexual, nós queremos o respeito com relação às raças, mas nós queremos, acima de tudo, o respeito com as famílias, porque o Brasil é um país de mais de 90% de cristãos. E os cristãos pensam dessa forma: respeito à família. Nós não aceitamos a doutrinação da ideologia de gênero em Minas Gerais. Nós não aceitamos a doutrinação nas nossas casas. É isso
que nós não concordamos. Então, deputado Neivaldo, meu amigo, a quem eu considero muito, concordo com o amigo em vários pontos, mas concordo, e creio que o amigo concorda também, que a família deve ser respeitada, assim como as diversas orientações sexuais. Deputado Paulo Lamar, queria que o senhor fizesse um contraponto aí, por favor. Eu queria tranquilizar as famílias de Minas Gerais, tranquilizar o nosso telespectador da TV Assembleia e tranquilizar os parlamentares, né? Todos aqui estão participando ativamente. Nós não temos aqui em Minas ninguém que defenda tal ideologia que foi apresentada aqui pelo deputado Léo Portela. Não existe essa defesa de nenhum tipo de manipulação ou apologia a um comportamento ou a outro, mas também, da mesma forma que não existe essa tendência, não existe nenhuma vocação para se tratar com discriminação as crianças, os jovens que estão na escola e que têm uma opção diferente. Então, se por um lado não temos que ter ideologia de gênero, e acho que tem consenso, então temos que ter também, por exemplo, uma visão como da cura gay, né? Tratar como se fosse uma doença o jovem que, por ser homossexual, acaba saindo da escola e aí, meus amigos, é uma outra problemática, acaba indo para a prostituição, que é a história dos travestis, dos transexuais que a gente vê pela rua. Então, diferenças que existem, o espaço para esse debate não é o espaço do plano de educação. Nós já temos o marco do Plano Nacional de Educação, então certamente não é o espaço do Plano Estadual de Educação, mas não podemos ignorar que essas diferenças existem, estão presentes na escola, como estão presentes em toda a sociedade, devem ser tratadas com o pé no chão, com a realidade. Se temos problema para o uso do banheiro, que é um problema que existe, o aluno travesti, nós temos que discutir, não como ideologia, não como apologia, mas aonde que esse jovem ou essa jovem vai no banheiro? Vai ser chamado pelo nome, já existe determinação sobre sobre essa questão de nome social, mas de que formas? Então, se as diferenças existem e estão constatadas, vamos enfrentá-las sem ideologizar as questões, e eu acho que nós conseguimos conviver bem com a realidade, que é a realidade dos fatos que está assim colocada. Mas esse espaço não será certamente o espaço do Plano Estadual de Educação. Okay. Eu acho assim, e aí reforçando, rapidinho, porque que a minha fala do Paulo, até mesmo a do Léo, ela vai no consenso, é respeitar. Então, não há... E aí, quando se cria essa polêmica, quando cria-se um cartaz com esses textos que eu falei aqui, só reforça o preconceito. Né? Nós não queremos que reforce o preconceito nas escolas. Nós queremos que respeite a todos e todas. Né? Agora, o restante que foi falado pelo Léo, realmente não se está discutindo nas escolas de forma alguma a forma de trabalhar ideologia dessa forma. Há um equívoco para quem pensa assim. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que de tudo isso a gente tem que pensar a educação junto com direitos humanos, né? O Assembleia Debate termina aqui. Obrigada pela sua companhia e nos vemos na semana que vem.